Hoje veremos a história de um dos profetas mais relevantes da Bíblia Sagrada. Você já ouviu falar do profeta Elias? Elias era um homem honesto e temente a Deus, por isso Deus o amou tanto que levou vivo ao céu. Foi um grande exemplo de fé e lealdade ao Criador. Sem mais delongas, vamos ao vídeo, mas antes se inscreva no canal para dar aquela força. Elias, o tesbita, passou parte de sua vida com os colonizadores de Gileade. Elias disse ao rei Acabe: Pela vida de Deus, o Deus de Israel, a quem eu sirvo, durante estes próximos anos não haverá orvalho, nem chuva, somente quando eu ordenar, o Deus Eterno. O Deus Eterno disse a Elias: Saia rapidamente daqui, e se refugie para o oriente, junto ao córrego, Carit, que fica, no leste do Jordão. Lá você pode beber água, do córrego. Já ordenei aos corvos para trazerem alimento a você. Assim Elias fez, e se instalou junto ao córrego, Carit, onde os corvos traziam pão de manhã, e carne à tarde, e ele bebia a água do córrego. Passou-se o tempo, o córrego secou, então o Deus do Eterno disse a Elias: Elias, vá para Sarepta, na região de Sidônia, e fique por um tempo lá, pois já ordenei a uma viúva, para te dar comida. Então, ele foi para Sarepta, e logo na entrada, encontrou uma viúva apanhando lenha. E Elias foi até ela e disse: Por favor, me traga uma jarra de água para beber. Quando ela se levantou para buscar o que ele pediu, ele disse: Espere, me traga também um pedaço de pão. Então ela respondeu: Pela vida de Deus, o seu Deus, não tenho nada para comer, só tenho uma vasilha de farinha e uma botija de azeite. Estou juntando um pouco de gravetos, para fazer esse pouco para mim e meu filho comermos, logo depois só vamos esperar a morte. Então Elias respondeu: Não tenha medo. Faça o que você disse, mas, antes prepare um pãozinho com o que você tem, e traga para mim. Depois você preparará um pão para seu filho e você, pois o Deus Eterno diz que a vasilha de farinha e a botija de azeite não ficará vazia, até que Deus mande chuva sobre a terra. Ela fez o que ele disse, e a botija de azeite e a vasilha de farinha não se esvaziou, a promessa eterna se cumpriu. Porém, o tempo se passou e seu filho adoeceu, assim quando a doença piorou ele parou de respirar. Então, ela disse a Elias: Por que veio aqui, homem de Deus? Para expor meu pecado e matar meu filho. Elias disse a ela: Me traga seu filho. Então ele pegou o menino de seus braços e levou até o quarto, onde se hospedava, e o colocou na cama, e orou ao Deus do Eterno: Deus do Eterno, por que me trouxe aqui? Para castigar até a viúva que me acolheu em sua casa, tirando a vida de seu filho. Elias estendeu 3 vezes sobre o menino, e chamou por Deus. O Eterno ouviu a oração de Elias, ressuscitando o menino. Logo ele foi até a mãe, e entregou seu filho vivo. A viúva então disse: Agora sei que você é um homem de Deus. Depois de 3 anos de seca, a palavra de Deus o Eterno se dirigiu a Elias: Vai se apresentar ao rei de Israel, Acabe, porque farei chover sobre a terra. Então Elias foi de encontro com o rei, em um momento em que a situação em Samaria apertava cada vez mais devido à seca. Por fim, Acabe mandou chamar a Abadias, que era o chefe do palácio, e temente a Deus, pois quando Jezebel, esposa de Acabe, massacrava os profetas de Deus o Eterno, Abadias pegou 100 profetas e escondeu em 2 cavernas, colocou 50 em cada uma, além de providenciou comida e bebida a eles. Acabe disse a Abadias: Vamos procurar em todas as cavernas, fontes e córregos, talvez a gente encontre algum pasto para alimentar nossas mulas e cavalos. Eles se dividiram e cada um foi para um lado. Enquanto a Abadias caminhava, Elias foi ao seu encontro, e quando Abadias o reconheceu, perguntou: O senhor não é Elias? Elias então respondeu: Sou eu mesmo, vai dizer ao seu senhor, que você encontrou, Elias. Abadias disse: Acabe vai me matar, não há nação, nem reino, onde meu patrão não tenha mandado te procurar. E quando eles diziam Elias não está aqui, meu patrão fazia o reino ou o país jurarem que não havia achado o Senhor, e agora você me manda dizer que você está aqui.
E quando eu contar o Acabe, o Espírito de Deus vai te transportar não sei para onde, e assim, que eu informar Acabe, e ele não te encontrar na onde eu falei, e ele me matará, por acaso, não te contaram que fiz quando Jezebel estava matando os profetas de Deus? Escondi 100 profetas em uma gruta em grupos de 50, e agora você manda eu dizer que Elias está aqui? Ele vai me matar. Elias então respondeu: Pela vida de Deus dos exércitos, a quem eu sirvo, hoje mesmo, eu me apresentarei diante de Acabe. Logo em seguida Abadias foi encontrar com Acabe e contou o que havia acontecido. Assim que Acabe viu Elias, exclamou: Você é a ruína de Israel. Elias disse a ele: Não sou eu que está arruinando Israel, muito pelo contrário é você, e sua família, que abandonaram Deus, seguiram os ídolos, por isso mande que todos Israel se reúna comigo no Monte Carmelo, junto aos 450 profetas de Baal, que comem à mesa de Jezebel. Acabe foi convocar todo o povo de Israel para o Monte Carmelo. Elias desafiou o povo dizendo: Até quando vocês vão ficar em cima do muro? O Eterno é o verdadeiro Deus, sigam o Eterno, mas se for Baal, sigam Baal, decidam-se. Houve um silêncio, porém Elias continuou: Eu fiquei sozinho como profeta de Deus, enquanto os profetas de Baal são 450. Então vamos fazer o seguinte: tragam 2 novilhos, matem um deles, e arrumem a carne dele sobre o altar, com lenha. Mas, sem acender o fogo, eu irei preparar o outro novilho, e arrumá-lo do mesmo jeito, mas não acenderei o fogo. Logo em seguida, eu quero que vocês clamem aos seus deuses, e eu clamarei ao Deus do Eterno. Aquele que responder com fogo, é de fato Deus. Todos concordaram e foram providenciar os novilhos, fizeram o que Elias tinha dito, escolheram o novilho, e prepararam primeiro, depois invocaram a Baal desde o amanhecer até o meio-dia suplicando: Baal responde nosso povo. Então Elias começou a zombar deles dizendo que talvez Baal esteja viajando ou dormindo, que é preciso acordá-lo, porém, eles gritavam cada vez mais alto, e também fizeram cortes no próprio corpo, com espadas até escorrer sangue, mas não teve nenhuma voz, nenhuma resposta. Então, Elias disse ao povo para o acompanhar, e pegou 12 pedras conforme número das 12 tribos dos filhos de Jacó, a quem Deus tinha dito: Você se chamará Israel. E com as pedras, Elias construiu um altar em honra de Deus, empilhou a lenha, cortou o novilho em pedaços, e colocou sobre a lenha. Depois disse: encham 4 baldes de água, e derramem sobre o novilho e sobre a lenha. Então eles fizeram isso por 3 vezes, e a água escorreu ao redor do altar e tudo ficou encharcado de água. Então Elias começou a orar: Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que todos saibam hoje que tu és Deus em Israel, que eu sou teu servo, e que foi por tua ordem que eu fiz todas essas coisas. Responde-me para que esse povo reconheça que tu Deus és o verdadeiro. Deus então mandou um raio que consumiu o novilho, a lenha, as pedras e as cinzas, e secou a água que estava encharcando o local. O povo viu tudo e prostrou-se no chão exclamando: É o Deus verdadeiro. Elias disse a eles: Não deixem os profetas de Baal escaparem. Elias levou eles até o riacho de Quizon, e ali os mataram. Elias disse para Acabe comer e beber, pois já se ouve barulho da chuva. Então Elias subiu ao topo do Monte Carmelo, e se encurvou até o chão colocando o rosto entre os joelhos. Logo depois ele disse ao seu servo: Levante-se e olhe para o lado do mar. Assim que ele olhou, disse: Não vejo nada. Elias disse: Continue olhando, se necessário, olhe 7 vezes. Por fim, na 7ª vez, o servo disse: Vejo uma nuvenzinha, do tamanho de uma mão, subindo do mar. Então Elias falou: Vai dizer a Acabe, para selar o cavalo, e descer até a montanha, antes que a chuva chegue até ele.
Então o céu escureceu e começou a chover forte. Acabe foi para Jezrael, e Elias, com a força de Deus, amarrou o cinto e correu na frente de Acabe até chegar em Jezrael. Acabe contou tudo para Jezebel, o que Elias tinha feito, até o massacre dos profetas, e Jezabel mandou um mensageiro com o seguinte recado: Elias, os deuses vão te punir, eu irei me vingar de você, eu juro, amanhã você estará morto, assim como aqueles profetas. Elias ficou com medo e fugiu. Chegou a Bersabeia em Judá, para deixar seu servo, depois continuou seu trajeto por mais um dia, pelo deserto, até encontrar uma árvore, onde se sentou e desejou a morte, dizendo: Senhor meu Deus, chega. Tira minha vida, estou pronto para descer ao túmulo, com meus ancestrais. Devido ao cansaço, Elias adormeceu, porém, logo um anjo o tocou, e lhe disse: Levante e coma. Ao olhar em volta, se deparou com um pão assado, e uma jarra de água, ele comeu, bebeu e dormiu novamente. O anjo do Eterno voltou e disse: Levante e coma mais um pouco, pois você terá um longo caminho a percorrer. Elias se levantou, comeu e bebeu, assim que sustentado pela comida, caminhou 40 dias, e 40 noites, até Horeb, montanha de Deus. Elias entrou na caverna e adormeceu, então Deus lhe dirigiu a palavra: Elias, o que é que você está fazendo aqui? Então Elias respondeu: Durante toda a vida, o Senhor do exército de anjos, o povo de Israel abandonou sua aliança, destruiu os locais de culto, e matou seus profetas. Eu sou o único que sobreviveu, e agora eles querem me matar. Deus disse a ele: Saia, e fique na montanha, um vento muito forte vai passar. Logo aconteceu um furacão, que de tão forte rachava as montanhas, porém Deus não estava no furacão. Logo em seguida, veio o terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Apareceu fogo, mas Deus não estava no fogo. E logo em seguida, ele ouviu uma brisa suave, escutou uma voz dizendo: Elias, diga-me, o que você está fazendo aqui? Elias respondeu novamente: Durante toda a vida, o Senhor do exército de anjos, povo de Israel, abandonou sua aliança, destruiu os locais de culto, e matou seus profetas. Eu sou o único que sobreviveu, e agora eles querem me matar. Deus disse a Elias: Volte pelo caminho de onde veio, em direção ao deserto de Damasco, unja Azael como rei de Aram, e Jeú filho de Nimsi como rei de Israel, unja também Eliseu, filho de Safar natural de Abel, para te seguir como profeta. Quem escapar da espada de Azael, será morto por Jeú, e quem escapar da espada de Jeú, será morto por Eliseu. Porém eu vou poupar em Israel 7.000 homens, que não se curvaram diante de Baal. Elias encontrou Eliseu, filho de Safat, em um campo com 12 juntas de bois. Eliseu estava liderando uma delas. Elias se aproximou e jogou seu manto sobre ele. Eliseu deixou seus bois, correu atrás de Elias, e disse: Deixe eu dizer adeus aos meus pais, e eu irei com você mais tarde. Assim Elias respondeu: Se despeça, mas não se esqueça do que acabei de dizer. Eliseu matou 2 bois com arado, transformando em lenha, cozinhou a carne, e deu a festa de despedida, e depois partiu com Elias. Nabote de Jezrael possuía uma vinha, perto do palácio de Acabe, rei de Samaria, e Acabe fez uma proposta a Nabote: Me entregue a sua vinha, pois ela fica perto do meu palácio. Em troca te proponho uma vinha melhor, ou se preferir te pago em dinheiro. Assim Nabote respondeu: Deus me livre de entregar para você a herança de meus pais. Acabe voltou para casa aborrecido, por causa da resposta de Nabote, e por isso ele não quis comer. Deitou-se em sua cama,
e sua esposa Jezebel foi perguntar a ele qual era o problema, e ele respondeu: Eu fui falar com Nabote de Jezrael, e eu propus para ele que pagarei a vinha ou daria outra vinha em troca, mas ele se recusou, e disse que nunca entregaria a vinha dele para mim. Jezebel disse: Mas não é você que é o rei de Israel. Levante-se, e vai comer, pois eu vou entregar a vinha a você. Jezebel escreveu cartas em nome de Acabe, todas assinadas pelo rei, e carimbadas com selo oficial. Nas cartas diziam: Proclamem um jejum, e coloquem Nabote em um lugar de destaque. Ponham 2 homens sem escrúpulos para fazer a seguinte acusação a ele: Você amaldiçoou a Deus e ao rei. Depois levem Nabote para fora, e o apedrejem até morrer. Os homens da cidade, anciões, fizeram como Jezebel tinha mandado. Depois de todo o ocorrido, mandaram a notícia a Jezebel. Nabote foi apedrejado e está morto. Logo Jezebel disse a Acabe: Levante-se, e vai tomar posse da vinha de Nabote. O Deus do Eterno dirigiu a palavra a Elias: Vai de encontro com Acabe, rei de Israel. Ele está em Samaria, na vinha de Nabote, e diga-lhe: Assim diz o rei do Eterno: Você matou, e ainda está roubando. Por isso, no mesmo lugar em que os cachorros lamberão sangue de Nabote, lamberão o seu também. Assim Elias foi ao encontro de Acabe. Assim que chegou, Acabe disse a ele: Então meu inimigo me encontrou. E Elias disse: Eu te encontrei, porque você se vendeu para cometer esse mal contra o Eterno. Por isso, farei cair sobre você a desgraça. Você não terá descendentes. Matarei todos que são do sexo masculino, e que tenha qualquer relação com seu nome. Farei com você como fiz com Jeroboão, filho de Nabate, e Baasa, filho de Aías. Você provocou minha ira ao fazer Israel pecar. O Eterno também fez uma sentença contra Jezebel. Os cães comerão Jezebel no campo de Jezrael, todos o que pertencem à sua família. Morrerão na cidade, serão comidos pelos cães, e os que morrerem no campo serão comidos pelas aves do céu. Acabe, influenciado por sua esposa, cometeu vários pecados contra o Eterno, cultuou ídolos. Quando Elias terminou suas palavras, Acabe rasgou suas roupas, vestiu-se com pano de saco, e fez jejum, dormiu vestido de saco, inclinou a cabeça. Então o Deus do Eterno dirigiu a palavra a Elias: Você viu que Acabe obedeceu à minha palavra, e se humilhou diante de mim. Por seu arrependimento, não o castigarei durante sua vida, mas no reinado de seu filho, eu irei castigar ele. Depois da morte de Acabe, Moabe se rebelou contra Israel, e Ocosias filho de Acabe caiu da escada do 4º andar de seu palácio. Ele ficou ferido em Samaria, e então ele enviou mensageiros para consultar Baal-zebub, deus de Acaron, para saber se irá se curar dessas feridas. Logo em seguida o anjo do Deus do Eterno disse a Elias: Levante-se e vá ao encontro dos mensageiros do rei de Samaria, e diga-lhes: Por um acaso não há Deus em Israel, para vocês consultar Baal-zebub? Por isso, assim diz o Deus do Eterno: Você não sairá desta cama, e com certeza morrerá. Assim que Elias entregou a mensagem, foi embora. Quando os mensageiros voltaram, o rei Ocosias perguntou: Mas por que vocês voltaram? Eles responderam: Um homem veio até nós, e mandou voltar para dizer: Assim diz o Deus do Eterno: Por um acaso não há Deus em Israel, para vocês consultar Baal-zebub? Por isso assim diz o Deus do Eterno: Você não sairá desta cama, e com certeza morrerá. Ocosias disse: Me contem, como era esse homem, que ele disse essas coisas? Eles disseram: Ele estava vestido com roupa de pelos, e usava cinto de couro. Ocosias disse: É Elias o tesbita. Logo em seguida, o rei mandou um capitão com 50 homens buscar Elias. Os soldados avistaram Elias sentado no alto do monte. O capitão disse: Homem de Deus, desça daí,
por ordem do rei. Elias disse: Se eu sou um homem de Deus, que um raio caia sobre vocês. Então um raio caiu e queimou o capitão e os seus 50 soldados. O rei mandou de novo outro capitão com 50 soldados. O capitão subiu e disse a Elias: Homem de Deus, o rei mandou você descer daí. Elias respondeu novamente: Se eu sou homem de Deus, que um raio caia e queima vocês. Então o raio caiu e queimou o capitão e seus 50 soldados. O rei mandou pela terceira vez um capitão com 50 soldados. O capitão se ajoelhou e implorou: Homem de Deus, que a minha vida e a desses 50 soldados têm algum valor? Já foram 2 vezes que o raio caiu e queimou 2 capitães e seus soldados. Tenha misericórdia de nós. O anjo dirigiu a palavra a Elias: Não temas, desça com ele. Elias levantou-se e desceu para acompanhá-lo até o rei. Então ele disse: Assim diz o Deus Eterno: Você enviou mensageiros para consultar Baal-zebub, portanto você não levantará dessa cama, e morrerá. E assim o rei Ocosias morreu, conforme disse o Deus do Eterno, anunciado por Elias. O rei não tinha filhos, e seu irmão Jorão substituiu ao trono. Já fazia 2 anos que Jorão, filho de Josafá, era rei de Judá. O resto da história está escrito em Anais dos Reis de Israel. O Deus do Eterno iria arrebatar Elias ao céu. Em um redemoinho, Elias e Eliseu foram para Gilgal. Elias disse a Eliseu: Fica aqui, o Eterno me disse para cuidar de um assunto em Betel. Eliseu disse: Pela vida de Deus do Eterno, pela sua, não deixarei de acompanhar você. E os 2 foram até Betel. Os irmãos profetas que moravam lá foram ao encontro de Eliseu e disseram: Você sabe que o Deus do Eterno vai levar seu mestre embora? Ele disse: Claro que sei, mas fique quieto. Elias chegou e disse a Eliseu: Eliseu, fique por aqui, pois o Deus do Eterno me mandou ir resolver um assunto em Jericó. Eliseu disse: Pela vida do Deus do Eterno, pela sua, não deixarei de acompanhar você. E eles foram a Jericó, e os irmãos profetas que moravam lá se aproximaram de Eliseu e disseram: Você está sabendo que o Deus do Eterno vai levar Elias embora hoje? Ele disse: Claro que sei, mas fique quieto. Elias chegou e disse a Eliseu: Eliseu, fique por aqui, pois o Deus do Eterno me mandou ir resolver mais um assunto em Jordão. Eliseu disse: Pela vida do Deus do Eterno, pela sua, não deixarei de acompanhar você. E eles foram juntos, porém com eles foram mais 50 profetas, mas eles ficaram a uma certa distância, enquanto Elias e Eliseu partiram à margem do rio Jordão. Elias pegou seu manto, enrolou e bateu no rio. A água se dividiu, para que os 2 pudessem passar sem molhar os pés. Assim que passaram pelo rio, Elias disse a Eliseu: Me peça o que quiser, antes que eu seja arrebatado. Eliseu disse: Eu quero ser um homem de Deus, assim como você. Elias disse: É um pedido difícil. Se você me ver sendo arrebatado, o seu pedido será concedido, caso ao contrário não será concedido. E quando estavam conversando, de repente uma carruagem de fogo com cavalos os separou um do outro, e Elias subiu ao céu. Em um redemoinho. Ao ver tudo, Eliseu disse: Meu pai, cavalaria de Israel. Depois não viu mais. Então Eliseu pegou seu manto e rasgou em 2 partes, pegou o manto de Elias, que havia caído, e voltou para a margem do rio Jordão, segurou o manto, bateu na água dizendo: Onde está o Deus do Eterno, o Deus de Elias?
bateu o manto na água, que se dividiu em duas partes, atravessando o rio Jordão. Ao ver os irmãos profetas que estavam esperando, disseram: O espírito de Elias está em Eliseu. Então eles respeitaram e disseram: Aqui entre todos nós, você pode contar com 50 homens valentes. Permita que eles saiam para procurar seu mestre. Talvez o Espírito do Eterno tenha arrebatado e jogado sobre algum monte ou dentro de algum vale. Eliseu disse: Não mandei ninguém. Eles insistiram tanto que por fim ele disse: Então mandem. Eles mandaram 50 homens para procurar Elias, durante 3 dias, mas não o encontraram. Voltaram para Eliseu, que ficou em Jericó. Então Eliseu disse para eles: Não falei para vocês não irem? Os habitantes de Jericó disseram a Eliseu: Você pode ver que nossa cidade está bem localizada, mas esta água está tão poluída, a vegetação não cresce. Eliseu disse: Me traga um prato com sal. Eles levaram o prato, e Eliseu foi até a fonte de água, jogou nela o sal, e disse: Assim diz o Deus do Eterno: Eu faço essa água ficar boa, ela não causará morte, e nem irá poluir a terra novamente. Assim, a água se tornou potável até o dia de hoje, como Eliseu tinha dito. Eliseu estava a caminho de Betel, e alguns meninos começaram a zoar dele, falando: Seu careca. Eliseu virou-se e olhou para eles, e os amaldiçoou em nome do Deus do Eterno. Então 2 ursos saíram do bosque e despedaçaram 42 meninos. Eliseu foi para o Monte Carmelo, e depois voltou para Samaria. Obrigado por assistir até aqui.